Volume 520 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados, todos conhecerem a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, e por isso todos os estudantes de cultura racional deixaram de ser materialistas, porque sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque sua fase terminou em 1935 somente com raciocínio. Todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para que depois de todos preparados pela natureza, estarem em condições de estarem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso aí estão nessa classe de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros. E todo bicho só gosta de carne. E a natureza vem arrochando todos os pensadores para pararem de pensar e tratarem de raciocinar. Porque quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. A energia racional é a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E a energia dele é a energia do mundo racional. E a energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E aí está como mudar para o seu verdadeiro estado natural. E quem morre está pensando. A morte é dos pensadores que vivem desconhecidos de si mesmos. Quem passou a se conhecer sabe como mudar para o seu verdadeiro estado natural. Agora, quem vive desconhecido de si mesmo, por estar ligado nessas duas energias do chão, se transformará da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E por serem bichos, são carnívoros. E muitos que conhecem as transformações naturais da natureza não comem carne de vaca, não comem carne de galinha, não comem carne de porco, não comem peru, não comem caça do mato, não comem cabrito, não comem carneiro. Porque vê que é uma pessoa transformada em bicho irracional. Não come peixe, porque sabe que é uma pessoa transformada em bicho irracional. Porque quem está ligado nessas duas energias de transformações se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E por serem bichos, são canibais com aparência de civilizados. Por isso todo bicho é carnívoro. Na África é que existe o canibalismo até hoje. E em muitas tribos de índios são canibais, porque todos os índios são antropófagos, porque só passam a carne de caças do mato, são carnívoros. Hoje todos te passaram a se conhecer, diz. É verdade. Eu não como carne,
Porque penso que é uma pessoa que se transformou em bicho irracional. E assim muitos deixam de comer carne, porque julgam que estão comendo um parente seu por causa das transformações naturais da natureza. Porque quem está ligado nessas duas energias do chão, energias essas em transformações, se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. São as transformações naturais da natureza. Porque tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. As transformações são naturais da natureza. E quem conhece as transformações deixa de ser carnívoro, passa a ser vegetariano. Hoje todos já passaram a se conhecer. Muitos deixaram de ser antropófagos, são vegetarianos, só se alimentam com legumes. E assim é o mundo de quem vive por ver os outros viverem. Porque todo pensador não sabe dizer o porquê que assim é, o porquê que todos assim são, de onde vieram e para onde vão. E para onde irão os que vivem desconhecidos de si mesmos. Agora, os que passaram a se conhecer, sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural, porque passou a se conhecer. O natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Muitos que já passaram a se conhecer se tornaram vegetarianos, esquecendo, por viverem desconhecidos de si mesmos, que se transformam em raízes. Que o ser humano se transforma em raízes de aipim, de cenoura, de nabo, de rabanete. E tudo isso é tão bom, é tão gostoso. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Se nós não passássemos a nos conhecer, estávamos perdidos. Como estão os pensadores que se transformarão em classes inferiores, que é a classe de animal irracional. O universo em desencanto veio esclarecer os pensadores de todas as dúvidas que todo pensador tem. Porque todo pensador duvida de tudo, duvida até de si mesmo. Basta ser pensador, basta viver desconhecido de si mesmo que não sabe que recebe vibrações negativas. E muitos são vítimas dessas cargas magnéticas, que são esses habitantes aí do espaço que fazem de todos o que querem. Hoje todos os que passaram a se conhecer diz, é verdade, infeliz de quem vive desconhecido de si mesmo. Infeliz de quem não sabe o porquê que assim é e o porquê que todos assim são e de onde são. E de onde vieram e para onde vão por estarem vivendo sem se conhecer. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, feliz dos que já passaram a se conhecer. Os que passaram a se conhecer são os desencantados. E os que vivem desconhecidos de si mesmos são os encantados que não sabem o porquê que assim são, o porquê que todos assim são, nem de onde vieram e para onde vão e nem para onde irão, por viverem encantados e magnetizados. E fanatizados por seitas e doutrinas e religiões, e fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, e fanatizados por essa infinidade de filosofias, e fanatizados por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros, e fanatizados por essa infinidade de bíblias diferentes umas das outras, e fanatizados pela matéria, por pensar que a vida é essa mesma, sem saber o porquê pensa, sem saber quem é o pensamento. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida. Não deixa a pessoa passar por decepções antes do tempo. Porque o raciocínio é condutor da vida eterna.
e por isso conduz todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer deixaram de ser materialistas, que é um conjunto de ruínas reunidas que possivelmente se destrói. E de formas que todos que passaram a se conhecer deixaram de ser materialistas. E assim é esse mundo dos fariseus. Fariseu é aquele que pensa que sabe muito e não sabe nada, porque não sabe o porquê que pensa, não sabe quem é o pensamento. O pensamento foi feito para lapidar o pensador e não para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. No pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Os de todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a concórdia é um por todos e todos por um. E muitos que estão estudando a cultura racional conhecem como prolongar os anos de vida, porque as receitas estão aí nos livros da flora medicinal e da flora marinha. Sabem como prolongar os seus anos de vida e vão ver o progresso da concórdia brilhar. E vão ver todos transitar pelo espaço. Porque a energia poluída, elétrica e magnética deformada fez toneladas de ferro transitar pelo espaço, que fará a energia do verdadeiro Deus, a energia racional. Vai fazer todos transitar pelo espaço. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim dessa deformação racional e transformação natural da natureza. Porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como mudar para ele. Sabemos que o nosso verdadeiro estado natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. E a natureza vem arrochando os pensadores de uma maneira bárbara, para que todos deixem de pensar e conheçam os livros do universo de desencanto. E por isso as coisas no mundo estão pretas, a falta de dinheiro, a falta de gêneros alimentícios, a falta de tudo. A falta de vergonha, a ladroagem imperando, a violência imperando, a anarquia imperando. Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935. O terrorismo imperando. Agora esses males todos terminarão quando todos os pensadores conhecerem a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Então cessarão todos os males da humanidade. Passarão todos a conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade que nunca existiu e que nunca ninguém fez uso. Porque onde existe fome não existe fraternidade, existe sim desigualdade. E a concórdia, todos concordando com todos. Todos os estudantes de cultura racional estão dando ricos passos, ricas horas, ricos dias e alegres horas, alegres dias e alegres passos. Porque estão com o maior tesouro em suas mãos, que é a mudança de todos, de toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão botando até os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio. E sonhar com o mundo racional estão apelando para tudo. Porque quem é que não quer mudar para o seu verdadeiro estado natural? Todos. Porque ninguém está gostando desse encanto, onde só existe pranto e agonia. Todos agonizando aí na matéria sem saberem por que assim é.
sem saberem o porquê que todos assim são, sem saberem de onde todos vieram, nem para onde vão, e para onde irão por viverem desconhecidos de si mesmos, com um imenso vazio dentro do eu de todos. Basta ser encantado para permanecer desequilibrado. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade, se não fosse o universo em desencanto, nós estaríamos perdidos, como estamos que vivem encantados pela matéria que se tornaram materialistas. Hoje todos querem saber da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de bicho racional. E por serem bichos, vivem uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque a lei do bicho é a lei do mais forte. O mais forte destrói o mais fraco. O mais forte se alimenta com o mais fraco. Hoje o mundo, para todos que passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, estudando a cultura racional para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essas energias são puras, limpas e perfeitas. Não é a energia elétrica e magnética que sempre conservou a discórdia entre todos. E as guerras e o brigueiro infernal que vai por esse mundo afora. Enquanto não desenvolver o raciocínio, a violência não cessa. Os sequestros não cessam, o terrorismo não cessa. Enquanto pensarem, os males continuarão destruindo a humanidade. Porque estão todos fora do seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Enquanto mantiverem o pensamento e a imaginação, os males não cessarão. E por isso a roubalheira não cessa, os assaltos não cessam, os assaltos a bancos se multiplicam. Esses males todos conservados pelo pensamento e a imaginação. Enquanto pensar, a destruição dos pensadores se multiplicará. Tem que raciocinar. Por isso quem está comandando a natureza é outra energia, é a energia racional. A energia do verdadeiro estado natural de todos, a energia que levará todos para o seu verdadeiro estado natural. Volume 521 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para depois de preparados conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional ou de bicho racional, porque são carnívoros, e todo bicho gosta de carne. São canibais com capa de civilizados. Civilização de canibais, porque são carnívoros. E até hoje na África e em muitas tribos de índios impera o canibalismo. O africano não pode ver gente gorda, fica logo com a boca cheia d'água, porque são canibais. A campanha publicitária está muito grande em todo o Brasil e em todas as nações do mundo. A campanha é fértil e eficiente, porque fazem propaganda de todas as maneiras por jornais, em revistas, televisões e rádios em vários horários do dia. E de forma que não há pensador que não conheça ou que não tenha ouvido falar em cultura racional dos livros Universo em Desencanto, porque a propaganda é muito grande no mundo inteiro, porque é a cultura maior do mundo, para levar todos os pensadores ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional.
E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão nessa classe de bicho racional. São bichos porque são carnívoros, gostam de carne como todos os bichos gostam. São canibais com capa de civilizados. Os de todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, um churrasco é a coisa mais saborosa do mundo. Os de todos que já passaram a se conhecer diz, estamos no fim dos tempos. Estamos no fim de sermos assim, porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estamos aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. E muitos não se alimentam sem carne. Se não existir um bife com batatas fritas, com saladas, não existe comida. São canibais com nome de civilizados. Civilização do canibalismo, porque todos são carnívoros, gostam de uma carne de boi e de todas as carnes. Os de todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, civilização de canibais, civilização de antropófagos, porque toda a humanidade é carnívora. E a natureza vem apertando os pensadores de uma tal maneira que muitos não resistem aos apertos da natureza e se suicidam, e muitos resistem aos reveses da vida. Hoje está por baixo e amanhã está por cima. Hoje está por cima e amanhã está por baixo, e assim sucessivamente. E chegou o fim da morte, o fim de serem assim, porque passaram a se conhecer, sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. O primeiro mundo é a causa desse segundo mundo, porque não há efeito sem causa. A fase do pensamento terminou em 1935 e todos os feitos pelo pensamento e pela imaginação, estão a caminho de sua liquidação, e a causa é porque terminou a fase do pensamento em 1935. Essa aqui é a causa, porque não há efeito sem causa. Todos os feitos têm uma causa, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão caminhando para a falência, porque já tem existido muitas falências. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, na matéria tudo que tem princípio tem fim. E por isso a humanidade é mortal. E quem está ligado a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, são energias em transformação, que se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por estarem ligados a essas duas energias do chão. Duas energias que se transformam de uma vida para outra. E assim são as transformações naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim desse encanto seborrento, catinguento, murriento. Chegou o fim desse encanto, porque agora sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essa energia do primeiro mundo está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, porque todos são de origem do mundo racional. E com a cultura racional, essa energia é desmaterializada pela cultura racional. E depois de desmaterializada,
está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E que depois passará a ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo causador dessa deformação e transformação racional. Hoje todos estão na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, o mundo racional, e por estarem na categoria de bicho racional, é a causa de estarem nessa classe de animal racional. Hoje a natureza vem apertando os pensadores. É por isso que todos estão encontrando dificuldades para viver. Todos vivendo com grande dificuldade, porque a natureza vem apertando os pensadores, para os pensadores procurarem a cultura racional e desenvolver o seu raciocínio, para saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural, em que essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer deixaram de ser materialistas, porque sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. Hoje o mundo está passando por essa grande rebordosa, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro, que vem destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de doenças como câncer, como AIDS, destruindo os pensadores. Causou esses males naturais da natureza que vem destruindo os pensadores, que são os terremotos, que já não é de hoje, os vulcões, os furacões, os maremotos, as secas de matar, as enchentes por todo lugar, frio de matar, calor de matar, faíscas elétricas e fora as epidemias que vêm destruindo os pensadores. Tudo porque terminou a fase do pensamento em 1935. Essa é a causa da falência dos pensadores. Porque terminou a fase do pensamento e da imaginação em 1935, e os feitos pelo pensamento e da imaginação entraram em liquidação. Como todos aí estão vendo a desvalorização do dinheiro, a liquidação do dinheiro, a falta de gêneros alimentícios. Porque não existe, todos, sempre faltando alguns. Tudo porque terminou a fase do pensamento em 1935, que é a causa de todos esses males que vêm destruindo os pensadores. Agora, quem está com os livros nas mãos está livre de todo esse sofrimento, porque está ligado à natureza, por estar ligado à energia racional. E quem está ligado à natureza é amparado por ela, é guiado por ela, é orientado por ela, tem todo o apoio dela. E tendo todo o apoio da natureza, está com tudo, não sofre as consequências como os pensadores estão sofrendo. Não pena como os pensadores estão penando, porque passou a se conhecer. Sabe o porquê que assim é. Sabem o porquê que todos assim são, sabem de onde vieram. Sabem para onde vão e sabem para onde iriam se não passasse a se conhecer. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse os livros do Universo em Desencanto,
a humanidade permaneceria desconhecida de si mesma. O livro Universo em Desencanto veio nos esclarecer tudo com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Veio nos esclarecer as causas de tudo, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ricos de felicidade, porque sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que o mundo está passando por essas horas difíceis, aonde a humanidade está encontrando dificuldades para viver, todos vivendo com muita dificuldade. E muitos desanimam e dão cabo da vida. A vida é cada vez mais difícil, cada vez mais penosa, e muitos não resistem, acabam dando cabo da vida. Para ver a evolução natural da natureza que vem apertando os pensadores, arrochando de uma tal maneira para que conheçam a cultura racional. E é por isso que está esse sofrimento no mundo inteiro. A violência, o terrorismo, porque estão atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E que essa era já está imperando há 52 anos. É a era pior que existe, a era do fogo, a era em que ninguém tem garantias. E por isso está aí, salve-se quem puder e se puder. E a natureza mudou de fase em 1935, mudou seu comportamento. Por isso houve essa grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinham água para beber. Essa grande seca em Santa Catarina, que não tinham água para beber. Depois enchentes e mais enchentes, a ponto de ficarem em cidades com casas submersas, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. E seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas, e muitos bichos, porque não tinham água para beber, não tinham água para sobreviver. E no Rio Grande do Norte, terremoto, coisa que nunca existiu no Brasil, quando a energia elétrica e magnética comandava a natureza. Mas a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada, porque a natureza mudou o seu comportamento. E frio de matar na América do Norte. A causa? A natureza mudou o seu comportamento, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse o universo em desencanto, continuaríamos encantados nesse encanto. O desencanto veio nos revelar a maneira de como podemos mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Todos têm que passar a raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, que está materializada na glândula pineal, no istmo, no mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, onde lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Por isso que o progresso é de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos estão dormindo com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E a natureza está arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a conhecer a cultura racional e desenvolvam o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E muitos já estão sentindo que com o pensamento não se resolve mais nada, é só discussão, 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 discussão. E ficam discutindo toda a vida, não resolvem nada com essas discussões.
que tenha que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, veio essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores e esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, por a fase do pensamento ter terminado em 1935, é que está existindo esses males todos na natureza. Porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural. E os pensadores, muitos, já estão dando por ela. Estão procurando recursos na cultura racional, porque é somente discussões e mais discussões e não resolvem nada, porque terminou a fase do pensamento. Porque quem comandava antes da energia racional a natureza era a energia elétrica e magnética. E ninguém sentiu essas mudanças por estarem vivendo artificialmente, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza dessas três energias. A vida só terá solução depois que toda a humanidade passar a raciocinar. Então vai encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia. Todos concordando com todos, porque é um por todos e todos por um. E a natureza arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a conhecer a cultura do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização da glândula pineal que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, porque todos são de origem racional. Volume 522 do Histórico. Há milhões de milênios a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, por isso estamos aí nessa classe de bicho racional. A fase do pensamento terminou em 1935. E as duas energias que comandam o pensamento e a imaginação estão a caminho da liquidação de todos os feitos, feito por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Hoje todos têm que estudar a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Ninguém sentiu a mudança dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Foi por isso que ninguém sentiu as mudanças dessas duas energias. E aí está hoje a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estamos aí nessa classe de bicho racional. Estando ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação, se transformarão para a categoria de bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros.
Já estão vivendo como bichos e por isso são carnívoros, como todos os bichos são. São antropófagos na classe de civilizados. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou todos esses males que estão se passando na humanidade. Essa infinidade de desastres que vem destruindo os pensadores. Essas doenças novas como a AIDS destruindo os pensadores. Como o câncer destruindo os pensadores. Essas epidemias que o pensamento não encontra remédios para rebelá-las, que são males naturais da natureza. E essa infinidade de males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os furacões, os tornados, as enchentes, as secas, o frio de matar, calor de matar, e secas de matar e faíscas elétricas. Todos esses males destruindo os pensadores. Os pensadores desconheciam as causas desses males todos por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. As mudanças dessas energias elétrica, magnética e irracional, que é a razão da vida eterna. E por isso esse habitante do primeiro mundo, o mundo racional, essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, a mecânica da verdadeira origem, de origem do animal racional. Que estudando a cultura racional, essa energia é desmaterializada pela cultura racional. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de bicho racional em transformação. Porque estando ligados nessa duas energias do chão, estão arriscados em se transformar para a categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia de bicho do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional. E muitos botam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Estão apelando para tudo. E por isso estudam noite e dia e noite a cultura racional. Os que não podem estudar de dia, estudam de noite. Os que não podem estudar de noite, estudam pela manhã. E muitos não passam um dia sem estudar a cultura racional, porque sabem que estão se prejudicando. Os de todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim dessa transformação e deformação racional, porque agora sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, como mudar para ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Porque é uma mudança que todos fazem de um mundo para outro,
de um mundo de matéria para um mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois desmaterializado pela cultura racional, volta a ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, mundo racional. Volta ao estado primitivo, que antes de serem energias deformadas aí na matéria, eram habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa classe de bicho racional. E a natureza vem arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar e parem de pensar. E procurem a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio e conhecer o seu verdadeiro estado natural e passar a se conhecer. Saber o porquê que assim é, o porquê todos assim são. De onde vieram e para onde vão. E para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. E de onde são? De onde são? Habitantes do primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio. Aí está o desencanto da humanidade e ninguém quer saber mais do encanto. Porque no encanto é só sofrimento e padecimentos e dores e lágrimas. Todos desencantados dizem, é verdade, estamos com o maior tesouro nas mãos. Enquanto não desenvolver o raciocínio, enquanto continuar a pensar e imaginar, a violência cresce, o terrorismo aumenta cada vez mais. Os roubos, os assaltos. Enquanto pensar, os males da humanidade não cessarão. Porque estão atravessando a era do fogo, a era de salve quem puder e se puder, a era em que ninguém tem garantias. Só os que estão ligados à energia racional, estão ligados na energia racional, estão ligados na natureza. São amparados pela natureza, guiados pela natureza e orientados pela natureza, e são guiados pela natureza. E por isso todos os estudantes estão livres desses males em que os pensadores estão expostos, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver. Os feitos do pensamento e da imaginação estão todos a caminho de sua liquidação, porque a fase do pensamento terminou em 1935. A natureza está destruindo todos os pensadores, como aí está provado e comprovado, que a mortandade no mundo inteiro é muito grande e esta fase entrou em 1935. A era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, que vale que nós estamos guardados pela natureza e guardados pela energia racional. E não estamos expostos a esses males terríveis da humanidade. E quem está amparado pela natureza e guiado por ela, não tem câncer nem AIDS, porque são epidemias para a destruição dos pensadores. A mesma coisa que quando terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E assim está se dando com os pensadores. Terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza está destruindo todos os pensadores. Então o AIDS e o câncer são males naturais da natureza que os pensadores não encontram cura porque são males naturais da natureza. São epidemias para matar os pensadores. E por isso que não existe efeito sem causa. Quando terminou a fase de monstros, a natureza tratou de destruir todos os monstros,
porque é a natureza que comanda os seus feitos, porque todos dependem da natureza para viver. E por isso todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. E daí surge o progresso da degeneração, que para minguados todos estão indo, porque são feitos dos restos uns dos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a natureza não falha. E muitos estudando a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais o arroz que a natureza vem dando nos pensadores. E por isso em muitas nações os suicídios são diários, porque todos encontram um vazio dentro de si mesmo e esse vazio causa o desequilíbrio. E o desequilíbrio causa o suicídio. Porque todos que vivem desconhecidos de si mesmos têm um vazio muito grande dentro de si mesmos. Hoje o mundo atravessa as horas mais tristes de sua existência, porque ninguém conhece a causa, pensador nenhum, das mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E são antropófagos por quê? Porque são carnívoros. E por isso gostam de um churrasco acompanhado por uma farofa e uma cerveja geladinha, como costumam dizer. Com uma loura geladinha e um pouquinho de pimenta. Aí o churrasco desce bem. E aí está a fada do terceiro milênio, que é a fada do desencanto da humanidade. Desencanto quer dizer saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam. São guerreiros vencidos, porque são mortais, são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E muitos, por saberem que são assim, não são mais materialistas, não são mais apegados à matéria. E por isso já tem milhões de recuperados pela cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem, apelando para todos os recursos para desenvolver o seu raciocínio. Muitos dormem com uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. Todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia e de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Muitos vão procurar recursos no baixo espiritismo, acabam virando bicho, por não conhecer cultura racional, de chifres e de rabo e com garfão na mão. Esses são os orixás, os habitantes do espaço, e a mistificação, porque ninguém tem espírito no corpo. Se tivessem espírito no corpo, ninguém matava o outro escondido, porque o espírito baixava no centro, nas imediações em que os parentes moram e contava toda a verdade. E a nossa justiça tinha que ter lá os melhores médiuns para descobrir esses crimes misteriosos que a polícia não descobre e ficam escravizados pelos orixás. E quando querem sair, deixar os orixás, são ameaçados de morte. A falência do pensamento. E por isso está aí a desvalorização de todos os bens materiais. Já existe até nota de 1.000 cruzados, porque o dinheiro não está valendo nada. E depois que toda a humanidade começar a raciocinar, tudo isso acaba em nada, porque vão conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia. E no pensamento a discórdia, todos discordando de todos. E daí os crimes hediondos, o ódio, a raiva, as vinganças. E daí a mortandade, porque querem se vingar uns dos outros. E a receita do prolongamento dos anos de vida já está na cultura racional,
que é a água de peixe, da cabeça de peixe da flora medicinal. E por falta do alimento da natureza veio essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Porque estão na categoria de bicho racional, por serem carnívoros, civilizados e de bicho irracional. Ligados nessas duas energias em transformação, se transformam em bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia de bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias que se transformam de uma classe para outra. E o câncer e o AIDS são epidemias da natureza para destruir os pensadores. E os males naturais da natureza, que são os terremotos, os furacões, os tufões, os aludes, que são barreiras destruindo casas, vulcões, tufões e chuvas de matar, de ficar casas submersas. Tudo isso para destruir os pensadores, porque acabou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso estão aí expostos a essas transformações de bicho racional para bicho irracional, porque estão ligados ao pensamento e à imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer estão botando até os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e para sonhar que estão no mundo racional. Estão fazendo tudo o que podem para raciocinar.